E Pastor Herbert. Mais uma vez, boa noite aos amados irmãos que nos acompanham nesse estudo bíblico. Nós queremos mandar um abraço a todos. Estamos com saudade dos irmãos, mas vamos continuar e temos orado por todos, os irmãos enfermos, como o pastor estava mencionando. É uma alegria poder novamente estar hoje à noite para juntos ouvir a palavra do Senhor. E que ela venha mesmo cheia de graça, de verdade, para nos alimentar. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que nós estamos estudando, aos Colossenses. Nós vamos ler, estamos no início desses estudos, então, nessa parte de introdução, vamos ler no capítulo 1, verso 1 e 2. Então, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e precisamos, nesse momento, que vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos do autor da palavra, que ele venha ser o nosso professor, o Espírito Santo da verdade. Ele que tem o poder realmente de revelar aquilo que a Ti pertence aos nossos corações, e a Tua igreja reunida nesse momento, amados irmãos em Cristo, também que estão nos acompanhando, que possamos receber o alimento espiritual para as nossas vidas. Necessitamos, Pai, e Te pedimos que o Senhor venha mesmo falar aos nossos corações, e assim a Tua palavra venha edificar as nossas vidas. E também, se porventura entre nós, um amigo que esteja assistindo essa mensagem, que ainda não tem a salvação, que também seja um dia favorável, o dia da salvação. Entregamos esse momento em Tuas mãos, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós estamos já alguns estudos na introdução dessa carta, e o propósito mesmo dessa carta é a igreja ali de Colossos, não só a igreja de Colossos, mas também outras cidades bem próximas, que era Hierápolis e Laodiceia. O apóstolo Paulo, ele não foi o fundador dessa igreja de Colossos, mas ele está preso ali em Roma, e ele recebe notícias dessa igreja através do provável precursor daqueles irmãos ali, a pessoa que provavelmente levou o evangelho àquela região. Eram cidades bem próximas de Éfeso, onde Paulo iniciou ali a igreja. Então, a pessoa que provavelmente espalhou o evangelho naquelas cidades, um homem maravilhoso chamado Epáfras. Então, Epáfras vai até Roma, onde Paulo está preso, e levando notícias da igreja. E uma grande preocupação desse amado irmão Epáfras era que ali em Colossos havia falsos apóstolos, falsos mestres, com doutrinas, ensinos, que estavam realmente até prejudicando, enfraquecendo a fé e levando heresias. Então Paulo, preocupado com essas coisas, e ele escreve essa carta à igreja ali de Colossos. Então, nós assim no início estamos vendo 4 personalidades que realçam nessa carta, 4 pessoas, e a primeira e principal é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
é o assunto principal da carta. Ele é a supremacia, a superioridade, toda a suficiência. Paulo vai descrever. Ele é o princípio de todas as coisas, é o primogênito de toda a criação, a primazia em todas as coisas, o poder sobre todas as coisas, a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Então, Paulo vai defender o senhorio de Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa do nosso Salvador. Mas também outra personagem que ressalta nessa carta é a própria pessoa do Paulo. E nós estamos mais detalhadamente olhando a pessoa do apóstolo Paulo. E vimos que Paulo, ele é o autor dessa carta, ele mesmo é o autor. Paulo não só é o autor, mas ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus. E por vontade de Deus, não por vontade própria do Paulo, mas ele é um apóstolo de Cristo Jesus, chamado por Cristo Jesus, capacitado por Cristo Jesus, comissionado pelo próprio Senhor Jesus. E nós vimos que o verdadeiro apóstolo de Cristo é aquele que foi mesmo chamado, comissionado, capacitado pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele diz que é como um fora de tempo, fora de época, né? Porque ele não participou do ministério de Cristo, ele não fazia parte do apostolado dos 12 apóstolos, mas ele foi chamado como um fora de tempo, ele diz, mas da mesma maneira. Então, ele se identifica como um apóstolo de Cristo por vontade de Deus. E mais tarde ele diz, eu sou o apóstolo dos gentios, né, do povo gentílico. Então, nós vimos isso. O autor, apóstolo de Cristo, e a autoridade que ele recebeu de Deus, na pessoa de Jesus Cristo também, para revelar os mistérios de Deus. E nós vimos que a igreja era um mistério oculto em outros tempos, mas revelado agora no tempo da graça. E Paulo foi a ele dado essa autoridade de revelar os mistérios de Deus. A igreja. E não só isso também, mas no último estudo nós vimos que essa igreja, né, o ministério de Paulo, ele era um ministério atacado, não só o ministério de Paulo, mas a obra de Deus ela é atacada. O evangelho de Deus estava sendo atacado pelos inimigos de Deus, os inimigos da obra de Deus. E nós vimos isso no último estudo. E Paulo recebe também de Deus, né, as armas, a armadura de Deus para contra-atacar. E nós terminamos assim os estudos dessa primeira parte. E hoje, né, ainda em relação a Paulo, mas eu gostaria de salientar duas novas pessoas aqui, que evidenciam também na carta, são relevantes, que são, eu diria assim, o ministério apoiado, o apoio dado a Paulo, auxiliares de Paulo, amados irmãos, que eram mesmo o apoio, o ministério apoiado, auxiliares de Paulo. E aqui, meus amados, ele diz assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A obra de Deus, as coisas de Deus, o ministério do Evangelho, precisa de apoio, precisa de auxiliares. E
com o apóstolo Paulo aqui não é diferente. Então, homens maravilhosos, homens de Deus, se tornaram auxiliadores de Paulo, né? Apoiadores do Evangelho. E aqui ressalta o irmão Timóteo, e mais abaixo, no versículo 7, né? O outro apoiador de Paulo, auxiliar de Paulo nesse ministério, diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, amados irmãos, o nosso ensino hoje que vamos aprender é que a obra de Deus, o Evangelho de Deus, o ministério de Deus, ele requer auxiliares, requer realmente apoio, e é feito por homens, né? Homens que apoiam o trabalho do Senhor. O próprio Senhor Jesus, no ministério terreno, durante os 3 anos, Jesus recebeu apoio, auxiliares, que ele denominou como apóstolos, né? Os apóstolos de Jesus Cristo, pessoas que realmente apoiavam o seu ministério, não só fisicamente, pessoalmente, mas até financeiramente. O ministério requer cooperação, não só, né, nós aprendemos de oração, mas também financeiramente falando. E com Jesus não era diferente. Ele tinha o apoio, né, dos apóstolos, apoio dos discípulos, de homens e mulheres. É interessante até. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, Evangelho de Lucas, no capítulo 8, diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, verso 1. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Vejam, apoiado, né, auxiliado pelos 12 que iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, amados, a obra de Deus, né, o ministério de Deus, ele precisa de apoio, de auxílio, né, de pessoas amadas até, que amam o Evangelho, pessoas que receberam o presente de Deus, o presente da salvação, o presente da cura, né? Estamos falando aqui de uma, não só física, como alguns casos aqui, mas da cura espiritual. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido, a obra da salvação. Ele realizou e a dá. Daí, uma vez quem recebe, por gratidão especialmente, participa até ativamente do ministério, do trabalho, da obra, através mesmo, né, de oração e até de contribuição. A obra de Deus precisa, necessita, e é assim que ela avança. E com o apóstolo Paulo, não era diferente, não. Esse homem tinha um apoio, né, auxiliares, e aqui nós encontramos esses 2 homens. E o primeiro que eu gostaria de chamar a atenção, e vale a pena a gente, né, ouvir um pouco desse homem de Deus chamado Timóteo. Ele diz aqui: e o irmão Timóteo,
Sabe, meus amados, esse homem, Timóteo, é conhecido como um jovem, né? um jovem servo, mas um homem que se tornou um forte, um apoio fortíssimo no ministério de Paulo, e até depois, né? Tornou um homem realmente, um pastor, um auxiliar direto de Paulo. Mas a história desse irmão Timóteo aqui, se você abrir a sua Bíblia, Paulo chama ele de o amado filho na fé. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, Paulo identifica aqui, olha, no verso 2, assim: ao amado filho Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 1, ele acrescenta, ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então, era um amado filho de Paulo, mas um amado filho na fé, um verdadeiro filho na fé. E aonde eles se encontraram? Na sua primeira viagem, se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Atos 16, e aqui no versículo 1, diz assim: Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária e passou, no finalzinho do verso 41 do Atos 15, ele diz: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ou seja, apesar desse homem ser um jovem, né, um discípulo ali novo, ele tinha um bom testemunho nas cidades de Listra e de Icônio, um verdadeiro discípulo do nosso Senhor. Quis Paulo, né? Paulo ficou tão admirado, era tão notório esse irmão, que quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então veja, não é? Ele foi chamado para o ministério pelo apóstolo Paulo. Então, pelo quê? Pelo seu bom testemunho de um crente, né? De um crente fiel, de um servo do Senhor. E interessante que não ele só foi chamado, mas também esse homem foi capacitado, ele foi ensinado na doutrina. Se você vê aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 1, e o versículo 4, Paulo está fazendo recordação, né, da pessoa de Timóteo. Então ele diz assim, 2 Timóteo 1,4, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então veja, esse homem foi assim capacitado, ou seja, ensinado a palavra de Deus, primeiramente desde criança.
Olha que coisa especial, né? Tinha uma avó, por nome Loide, e a sua mãe Eunice, uma judia, né? Que conheciam as Escrituras, conheciam realmente a palavra de Deus. Então, Timóteo, desde cedo, ele é familiarizado com as sagradas letras, né? Se você for mais um pouquinho adiante, no capítulo 3, ele diz assim, no verso 14: Tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Paulo, ele não chamou um qualquer não, né? Ele sabia desde o início, quando ele teve contato com Timóteo, que era um homem, mesmo que jovem, mas preparado, conhecedor das Escrituras, conhecedor da palavra de Deus, ou seja, a ponto de Paulo chamá-lo, né, para o ministério. E veja de quem o Timóteo aprendeu as sagradas letras, as sagradas Escrituras, da sua avó e da sua mãe, não é? Crentes em Jesus Cristo, tanto do Velho Testamento, que era o que tinha, mas ouviram a palavra de Deus e assim ensinaram a doutrina. Sabe, amados, lição especial até hoje à noite, para você que é um avô, uma avó, pai e mãe, crente em Jesus Cristo. O seu grande ministério é, desde cedo, é ensinar os seus filhos a palavra de Deus. E até nesse momento em que a igreja, nós estamos impedidos de trazer nossos filhos à igreja, à casa de Deus, a sua responsabilidade aumenta muito mais. Que seja um avô, que seja uma avó, um pai, uma mãe, de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Aliás, né, o Senhor Deus, ele dá uma ordem ao seu povo, ao povo judeu, ao povo de Deus. Em Êxodo, no capítulo 6, é bem explícita essa ordem. Êxodo, capítulo 6, diz assim, aliás, Deuteronômio, capítulo 6, diz assim no versículo 4: Ouve, Israel, ouve, povo de Deus, ouve a voz, ouve a palavra de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí vem não só ouvir, né, mas a ordem que ele dá. Diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras, olha só, estas palavras que hoje te ordeno, a ordem de Deus, estarão no teu coração e tu, veja, as inculcarás aos teus filhos. Não só nós temos a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, né? Mas recebemos a ordem de Deus e nós devemos o quê? Obedecer. E é isso que Deus está pedindo ao seu povo. Obedece, né? Tu as inculcarás.
aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal, por entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe, amados, essa ordem de Deus nós devemos obedecer e colocar em prática na nossa família. Quantos pais, né, e mães, avós têm a oportunidade de ensinar desde cedo as coisas de Deus? Então, a importância disso. Olha, lembra de Moisés? A história de Moisés, né? O faraó lá no Egito mandou eliminar as crianças e uma mãe, né, sábia, a Joquebede, a mãe de Moisés, armou um plano, colocou o menino num cesto e colocou lá no rio, né, e Deus foi propício, porque a filha do faraó, curiosa lá, foi banhar-se, viu aquele cesto e quando descobriram, era uma criança. E a irmã estava ali observando, e quando a criança foi descoberta, né, viram que era uma criança judia. E logo ela queria saber de quem era, e a irmã estava ali de prontidão. Eu conheço a mãe e tal. E o que a filha do faraó fez? Então leva para a mãe, para criar até uma certa idade. E a importância, né, da mãe de Moisés, a Joquebede, né, de ensinar o pequeno Moisés que havia um Deus, que ele fazia parte do povo de Deus, a história dos patriarcas, tudo mesmo, né, concernente às coisas de Deus. E a Bíblia diz que quando ele já era um menino, né, ele foi entregue à filha de Faraó. E durante 40 anos, Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito, em toda a ciência, em toda a cultura. Mas sabe, amados irmãos, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, 4, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que ainda quando for grande, quando for velho, não se desviará. E sabe, amados, Moisés andando lá pelas construções no Egito, ele viu um povo sendo humilhado, né? Um povo sendo mesmo escarnecido, e ele lembrou da onde ele veio. Ele lembrou que povo era esse, e ele lembrou que ele pertencia ao povo de Deus. E a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o seu povo a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E o grande Moisés, né, através do ensino da palavra de Deus, foi muito usado pelo Senhor. Então, Timóteo, veja, né, ele foi desde pequeno capacitado no ensino da palavra de Deus. Não só esse homem era amado de Paulo, né, como um filho na fé, ele foi chamado para o ministério, capacitado desde criança no ensino da palavra de Deus. E agora, ao lado de Paulo, ensinado, né, como um discípulo, como uma pessoa que está ali próximo, recebendo os ensinos, ouvindo a palavra de Deus, sendo treinado, sendo
capacitado, instruído na palavra de Deus. E então, preparado, né? Assim como Paulo foi, como os discípulos foram. Veja que o método de Deus é o mesmo com quem realmente vai servir ao Senhor. Então, depois disso, esse homem também, né, ele é comissionado para a obra realmente do Evangelho. Aqui no capítulo 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4 e no versículo 14, Paulo está dando instruções a ele, mas ele o lembra, né? Ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então esse homem foi comissionado pela própria igreja, né, com dons para servir ao ministério da palavra. E 2 Timóteo capítulo 1 também, no versículo 6, diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Então, esse homem está sendo comissionado, não é? Por quê? Como um auxiliar imediato do Paulo, como um apoiador do Evangelho, do apóstolo Paulo, ele vai ser enviado como um ministro, né? É interessante que ele ia também para o combate, né? O Paulo logo mais sabemos que ia ser sacrificado, ia ser morto, e são estes homens que vão dar continuidade ao ministério. São os Timóteos, os Silas, né, os Epáfras, essas pessoas que foram mesmo auxiliares, apoio de Paulo, é que vão dar continuidade. Então, esses homens eram homens amados, né? Valentes, homens capacitados, homens preparados, forjados para o combate na obra de Deus. E Paulo aqui, ele chama, né, esse amado, ele é capacitado, ele é comissionado e ele é enviado. Paulo tinha uma grande admiração por esse amado irmão. Ele era autêntico, né? Um homem mesmo pronto para servir ao Senhor. Paulo tinha confiança nele, a ponto mesmo de, em Colossenses, quando ele diz aqui, né, não mais agora o amado filho na fé, o amado discípulo, não, ele diz aqui, né? Colossenses 1, Colossenses 1, né? Ele chama agora, e o irmão Timóteo é um homem aprovado, é um homem mesmo pronto, né, para servir ao Evangelho. Então, veja essas passagens aqui como é interessante. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, aliás, desculpa, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz aqui, né? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom
de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, ele recebeu a autoridade apostólica de Paulo, né? Não para ser um apóstolo, porque nós vimos as características do verdadeiro apóstolo, mas a autoridade de um apóstolo para, né, ser mesmo aquele que vai levar o evangelho. E esse homem, né, tem tanta afinidade com Paulo, a ponto mesmo de, veja aqui, o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 16. Paulo não pode estar, né, no mesmo lugar. Ele era um homem, não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, é isso que eu quero dizer. Mas ele enviava essas pessoas, né? Então ele diz aqui, lá para Corinto, ele diz, olha, 1 Coríntios 4,16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte o ensino em cada igreja. Veja, né, a confiança que Paulo tinha nesse homem, nesse auxiliar, nesse apoiador dele, a ponto de mandá-lo como se fosse ele mesmo. Olha, ele vai vos lembrar do meu caminho, dos meus caminhos em Cristo, e como em toda parte o ensino em cada igreja. Por quê? É a batalha que ele vai enfrentar, né? Alguns se ensoberbeceram, como se não tivesse de ter convosco, como se eu não tivesse de ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. E o que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo, né, ele mesmo envia Timóteo com esse propósito. Veja Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Aliás, é capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo novamente, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Olha a característica desse homem, né, desse auxiliar, desse homem que apoiava o ministério de Paulo. Paulo dizia, esse eu conheço, né, e sinceramente eu sei que vai cuidar dos vossos interesses. Esse eu confio, ou seja, ele vai servir a vós outros. Pois outros, Paulo diz, todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Um homem que Paulo tinha confiança, que ia mesmo servir, né, aos outros, ao ministério, à igreja, ia apoiar, ia mesmo auxiliar. Não estava em busca de algo pessoal, não é algo próprio, não, mas no interesse da igreja,
interesse do trabalho do Senhor. Não só isso Paulo confiava nele, mas veja, verso 22. E conheceis o seu caráter provado, não só confiável, mas conhecido. Um homem conhecido pelo seu caráter provado. Lembra que desde jovem, lá na cidade de Icônio, de Listra, davam um bom testemunho de quem ele era? Todos na cidade conheciam esse rapaz, né? Tinha um caráter provado e aprovado. Lembra lá em Romanos, no domingo, a gente estava comentando, né, que não seja vituperado o vosso bem, ou seja, falado mal do vosso testemunho. Esse crente aqui, irmãos, era conhecido pelo seu caráter, homem de palavra, né? Homem mesmo de confiança, não tinha coisas que duvidosa não, né? Então, conheceis o caráter provado. Continua, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Ou seja, ele era conhecido porque era um cooperador do Evangelho. Lá estava Paulo, né, na obra, e aqueles que o acompanhavam. E Timóteo era um dos cooperadores. Paulo diz, pois serviu o Evangelho junto comigo, né? E diz mais, como um cooperador, e junto comigo, companheiro de luta, de batalhas. Sabe, irmãos, o servo de Deus, o obreiro de Deus, ele é tão bom quando tem um companheiro, uma pessoa que esteja com ele cooperando, que tenha um caráter, um sentimento em relação ao Evangelho, à obra de Deus, ser conhecido intimamente, né? Então Paulo diz aqui, como filho ao Pai, não só um companheiro, mas assim, considerado, né, como um filho a um pai. Havia uma simbiose, né? A coisa só do olhar, o quanto é importante no ministério. Muitos homens de Deus, pessoas de Deus, precisam de auxiliares, precisam de apoiadores. E é tão bom quando você tem um amigo, um irmão, um amado, né? A ponto mesmo de, como Paulo dizia assim, você confiar plenamente. Saber que o interesse desse irmão ou de uma irmã não é tirar proveito pessoal, mas que o interesse é na obra de Deus, em ser um apoio na obra de Deus, ser confiável, ter caráter, né? Caráter provado, ser um cooperador sincero na obra de Deus, ser mesmo um companheiro e até considerado como um íntimo, né? Se torna tão íntimo. Sabe, irmãos, o fundador da nossa igreja, pastor Fred, ele conversava muito conosco e ele dizia ao longo do ministério dele, vários homens estiveram próximo deles, pessoas que tiveram essas características, né? E tão bom, o ministério ele é solitário, mas precisamos de apoio, mas esse tipo de gente, né? Esse tipo de auxiliar. Então, esse era Timóteo. Por quê? Assim como Paulo, ele ia para uma guerra, para uma batalha, né? Então ele recebeu autoridade. Por isso que Paulo aqui, ele já o identifica como e o irmão Timóteo.
né, já coloca como um irmão na fé, nesse sentido assim de ter recebido a autoridade. Por quê? Olha o que ele vai enfrentar, né? Se você abrir aqui 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, olha, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Ou seja, Éfeso era a cidade onde Paulo ali implantou o evangelho. Mas lembra que Colossos, Hierápolis e Laodiceia eram próximos a Éfeso? Paulo não tinha estado lá, né? Mas aqui ele está dizendo, olha, o Timóteo vai aí, né? Ele vai passar por aí, e vocês estão sabendo quem é o Timóteo, ele é irmão, além de todas as características, ele é um irmão, né? É um líder. Então Paulo diz, ainda em Éfeso, para que admoestardes, né, a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Era o que estava acontecendo, irmãos, já nos primeiros anos da igreja. Os ataques ao evangelho, os ataques à obra de Deus, as falsas doutrinas, as falsas heresias, os falsos mestres, os falsos apóstolos, aqueles que são, Paulo diz, os inimigos da cruz de Cristo. Então, diz assim, olha, que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, característica, né, de um servo de Deus. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívolas, em discussões infrutíferas, né? Em discussão de opinião, que nada edifica. E tem muitos no meio da igreja. E Paulo está combatendo isso. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, ele está preparando esse homem para enfrentar esse tipo de gente. No capítulo 3 aqui, olha só, no versículo 14, Paulo diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja, esse homem tinha que ser um autêntico, né? Filho de Deus, um auxiliar, um apoiador do Paulo. Então está recebendo a autoridade para combater, até uma autoridade apostólica, né, sobre ele. Não que ele era apóstolo, mas o Paulo, nós vimos, o presbitério, o deu essa autoridade. E esse homem tinha todas as qualificações. Se você ver aqui, no capítulo 4, olha, expondo estas coisas aos irmãos, tudo isso, né? Paulo estava preocupado, porque ele diz, olha, no verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia com que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Então Paulo diz, olha, exponda estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, não é? Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora há de ser, que é e que há de ser. Então Paulo vai dando instruções, né, a esse apoiador, a esse auxiliar, porque ele vai enfrentar realmente essa batalha. E aqui no finalzinho, né, de 2 Timóteo, Paulo, são essas instruções que ele vai, torna-te padrão, continua, fortifica, enfim, né? Mas chega aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim, olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Esses tempos, né, já chegaram. Paulo diz, pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe, irmãos, amados, né? O ensino hoje à noite, nós tirei um tempinho para mostrar, né, o apoio, o auxílio que o ministério ele precisa. E você e eu, né, possamos ser uma pessoa como o Timóteo, que eu e você possamos ser realmente auxiliadores do ministério, apoiadores realmente da obra de Deus, cooperadores da obra do nosso Senhor, batalharmos juntos pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós, aos santos, à igreja. Então Paulo aqui, né, quando ele coloca e Timóteo, porque essa carta vai circular, esse homem está recebendo a autoridade para continuar o trabalho de Deus. E a lição para mim e para você hoje à noite é essa. Não só na pessoa de Timóteo, mas na pessoa de Epáfras também, né? A outra personalidade aqui que ressalta. Então Paulo fala que nós não sabemos muito de Epáfras, mas sabemos que foi um homem maravilhoso também, né? Um auxiliar do ministério, um apoiador. Provavelmente não sabemos, né? Mas quem levou o evangelho a Colossos, a Hierápolis, a Laodiceia, foi homens como esse aqui, né? E a evidência aqui diz no versículo 7, olha, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, amado também, né? Conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor
no Espírito. Nós não sabemos quando Epáfras e Paulo se conheceram, mas sabemos que quando se conheceram, esse homem foi logo aprovado por Paulo, né? Era um auxiliar, era um apoio, era um autêntico mesmo servo do Senhor, servo da igreja, servo do trabalho, cooperador. E ele foi até Roma, né, levar notícias desse campo aqui missionário tão importante, a ponto da igreja de Laodiceia receber uma carta do próprio Senhor Jesus, né? Laodiceia lá. Essa mesma carta de Colossos, Paulo diz, lê ela lá em Laodiceia, em Herápolis, e fiquem trocando, né? Figurinhas, no modo mais simples de dizer. E capítulo 4, veja aqui, no verso 12. Saúda-vos Epáfras. Epáfras até participou, juntamente com Timóteo, quando Paulo estava escrevendo essa carta, né? É uma resposta à informação que Epáfras tinha, da grande preocupação dele naquelas igrejas ali. Então diz aqui, olha, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, um apoiador, um auxiliar do Evangelho, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, veja, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele, olha que diz Paulo, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então veja, irmãos, essa pessoa de Epáfras, né? Um homem que era precursor até dessas igrejas, Colossos, Laodiceia e Hierápolis. O pastor dessas igrejas, preocupado com a igreja, com o crescimento, com a edificação, com o desenvolvimento, com as heresias que estavam, com o ensino da palavra de Deus. Homens de Deus. Então, amados irmãos, tudo isso hoje à noite, né? Porque o desafio é para mim e para você. Que possamos imitá-los, Timóteo e Epáfras, e nos tornarmos apoiadores, auxiliares, cooperadores da obra de Deus, batalhadores da obra de Deus, que sejamos homens e mulheres prontos, né, para auxiliar, prontos para apoiar a obra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie, que possamos ser instrumentos na obra do Senhor. Como a igreja hoje está precisando de Timóteos, de Epáfras, e mulheres, né? Como Joana, como aquelas mulheres que acompanhavam o Senhor no ministério, ajudando, cooperando, enfim. Que Deus nos ajude e que através do nosso auxílio, do nosso apoio, o Evangelho chegue até os confins da terra. Essa mensagem maravilhosa, essa mensagem das boas novas de salvação. Que Deus possa mesmo ser honrado e glorificado. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pelo ensino da Tua Palavra e até pelo que nós aprendemos com a vida desses dois servos, Timóteo e Epáfras, que pela graça do Senhor eles ouviram o Evangelho, foram salvos e se tornaram realmente auxiliares, apoiadores, cooperadores da obra do Senhor, prontos mesmo para servir ao Senhor, servir
a tua igreja, servir ao teu trabalho. Que eu, Senhor, nessa noite possa até, Senhor, me dedicar mais ainda, me consagrar mais ainda para ser um auxiliar, para ser um apoiador, para ser um cooperador da obra do Senhor, da igreja do Senhor. Que possamos continuar, Pai, com esse ministério maravilhoso de apoiar a tua igreja, Senhor, e levar o evangelho até os confins da terra. Aceita a nossa gratidão. E se há alguém ouvindo a tua palavra, que possa entender o real motivo de toda a estrutura, de tudo que realmente a igreja precisa e carece. Que o propósito é levar esse evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E aquele que confia, que se arrepende dos seus pecados, que confessa, recebe o presente da salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nós entregamos os ouvintes, os amigos, em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência nessa noite, aos amados irmãos. Vamos continuar orando pelos enfermos, pelos idosos da nossa igreja, os irmãos que estão acometidos, nossos parentes, nossos amigos. Muitos têm realmente perdido para essa doença terrível, mas que a palavra de Deus possa ser o nosso conforto, o nosso consolo, e que o Senhor, sabemos, está no controle de todas as coisas. Obrigado, e se Deus permitir, amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30, temos outro estudo bíblico. O pastor Nivan está estudando a carta de Romanos. Você é convidado a assistir novamente e se alimentar na palavra de Deus. Uma boa noite, que Deus abençoe, em nome de Jesus.